exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta, pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. Bom, vamos fazer a prece inicial, pai? Acho que já vamos começar, já é 9h10. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui a fazer a dar início ao nosso evangelho, né? Nosso estudo. E a gente sempre faz a prece inicial, normalmente sou eu que faço, mas se algum de vocês quiserem estar fazendo a prece inicial, podem dizer, tá? Podem abrir o microfone, dizer que se sente inspirado para fazer a prece. Tá aí, tá fazendo a prece, se vocês quiserem. Tem alguém aí querendo fazer a prece? Se não quiserem, eu faço. Eu acho que não. Tá certo. Então eu vou fazer. Vamos lá, vamos se concentrar. Bom, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez, nesse estudo do Evangelho do nosso Mestre, que pela terceira vez envia lições que nos guia em direção a Deus. Lições essas que busca cativar o nosso coração, que busca penetrar o nosso coração e fazer florescer o jardim do amor. Vamos abrir, meus irmãos, vamos abrir os nossos corações às energias positivas que os bons mentores, nesse momento, estão a nos depositar. Vamos abrir o nosso coração nesse momento para Jesus, pois Ele mesmo já nos disse: onde houver 2 ou mais falando em meu nome, lá estarei presente. E aqui, Jesus está presente. Busquemos, meus irmãos, elevar a nossa vibração para nos conectar com as energias do Mestre. Senhor Jesus, ilumina-nos, Senhor, nesse momento, para que consigamos, com sabedoria, aprender as Tuas lições. Abençoa-nos, Senhor, os nossos corações, para que nos momentos de dores, de provas e expiações da vida, consigamos ter a base sólida da fé, firme, para fazer com que consigamos passar pelas expiações e pelas provas sem titubear. Abençoa-nos, Senhor, com muito amor, à medida que formos merecedores, para que consigamos também doar amor aos nossos irmãos. Dai-nos força para podermos suportar os nossos fardos redentores que o Senhor nos coloca em nossos ombros, caminhando em direção a Deus e diminuindo o fardo dos nossos irmãos. Ilumina-nos nesse momento de aprendizado, para que consigamos abarcar em nosso coração a lição e dai-nos as oportunidades de servir do trabalho redentor no nosso dia a dia. Senhor Jesus, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e jamais os nossos maus desejos. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Bom, gente, vamos começar aqui esse panorama. Vou explicar para vocês aqui porque eu vou ler um capítulo do livro Memórias de um Suicida, sobre o Vale dos Suicidas. A gente está estudando, para quem está vindo a primeira vez, né? A gente está estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. E dentre esses temas aqui, né, a gente já não é a primeira aula do capítulo 5, a gente já está na terceira aula falando sobre o capítulo 5, é um capítulo grande do livro. E tem uma parte que é o suicídio e a loucura. E a gente ficou de ler esse primeiro capítulo na aula passada,
não deu tempo, ficou para a gente abrir hoje a nossa aula com esse capítulo, e a partir daí a gente vai explicar os outros temas, as instruções dos Espíritos sobre o capítulo 5. Então, eu vou ler uma parte do livro. A qualquer momento que alguém tiver uma dúvida, a qualquer momento que alguém tiver um questionamento sobre a parte que eu estiver lendo o livro, levanta a mão, que eu dou uma pausa, e a gente pode falar sobre isso, se alguém tiver uma dúvida, né? Isso aqui vai mostrar, na verdade, uma pessoa que está no Vale dos Suicidas, que acorda depois do suicídio, numa situação, num lugar, na verdade, em que o padrão de consciência dele está ligado a outros também, né? E esse lugar é chamado de Vale dos Suicidas. É o primeiro capítulo do livro. Então, vou começar, gente. Não vou ler todo, porque é um capítulo grande, mas a primeira parte, vou ler uma parte aqui que vai dar para dar uma noção aí a vocês da situação aqui. Deixa a Onilda entrar aí, que ela já pega o início também. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa noite, minha irmã. Vou ler agora um capítulo 1. Aqui tá um frio de lascar. Eu tô aqui. Tá um frio? Demais da conta. Aqui também tá um friozinho bom, viu? Não, aqui não tem nada de bom, não. Aqui tá entanguindo mesmo, é de congelar. Tá, Pi? Boa noite, irmãos. Eu vou participar, eu vou desligar. Eu vou desligar, não, eu vou sair da câmera e vou ficar só ouvindo, porque eu tô trabalhando, viu? Tranquilo, minha irmã, tranquilo. Depois eu falo lá no finalzinho. Fica com Deus. Certo. Fica com Deus também. Amém. Pois bem, gente, vamos lá. Vou começar a ler o capítulo. Qualquer coisa, levanta a mão aí para a gente conversar um pouquinho. Tem umas palavras meio difíceis, mas com atenção dá para vocês entenderem aí. O Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que o martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vida torturada da prisão não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhassem suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades ressurgissem em torno. E, ao respirarem-no, os espíritos ali, ergastulados, sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com suplícios inconcebível ao cérebro humano habituado às gloriosas claridades do sol. Dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física de seus habitantes. Não havia, então, ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança.
tudo em seu âmbito, marcado pela desgraça, era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível, a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições, e que nos orbes terráqueos evoca o último grau da objeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, palestravam, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Isso eles estão comparando o Vale dos Suicidas com o Vale dos Leprosos, né? Na época da Bíblia, quem tinha lepra, eles colocavam, na época do Velho Testamento, eles tinham um lugar lá que eles colocavam esse povo lá tudo junto, aqueles que estavam, né, apodrecendo pela lepra. Ele está dizendo que esse lugar, né, comparado ao que ele está, ainda é um vale de repouso. Para vocês terem a ideia, que lá eles se divertiam, conversavam, apesar de apodrecerem ali até a morte, eles tinham vínculos, né, de amizade, né, até tinham até relacionamentos assim, fraternos. Todavia, no presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. Era tão dolorida as lágrimas que você não se preocupava com ninguém, a não ser com você mesmo, com a sua dor. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o précito ali detido contemplar uma faixa do céu azul. Seguir com o olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras, ao poético clarear do plenitúdio, do plenúrio, do plenilúnio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas que, lá no inatingível, acenariam para sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. As palavras são difíceis, gente, mas ele está querendo dizer aqui que no Vale dos Leprosos você poderia sonhar, você poderia sentir a brisa do ar, você poderia ver o sol, as estrelas, as andorinhas voando. Apesar de todo o sofrimento, tinha alguma esperança ali, até de se curar e voltar para a sua família, né? Todos eram tirados da sua família e colocados naquele vale ali, para morrerem ali. Ele está comparando, né? Ele está dizendo que ali é muito, muito melhor que o Vale dos Suicidas, por conta disso. Que ali você tinha a brisa do ar, do vento, tinha um sol, tinha esperança, tinha amizade. Né? É isso que ele está querendo comparar. As palavras são difíceis, mas dá para entender a ideia, né? E depois a primavera fecunda voltava. Rejuvenescia as plantas para embalsamar com seus perfumes cariciosos as correntes de ar que a brisa diariamente tonificava com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seio amorável.
e tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhes tréguas na desgraça. No entanto, na caverna onde padeci, o martírio que me surpreendeu, além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombro, entre aspas, ranger de dentes, né, da advertência prudente do sábio mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente, flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contidas pelo vargastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daqueles que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas. A mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores, de um presídio criado pelo crime, voltado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição. Porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas do mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos homens. É tão horrível que ele está privando de nos dizer tudo o que acontece lá. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem, levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram, geralmente intactas, revestindo-lhe os envoltórios físicos e espirituais. Por sequências sacrilégicas do suicídio e provindas preferentemente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas na África. Está dizendo o quê? Tem uma parte interessante aqui que muitos ainda estão com a vitalidade, né, porque você tirando sua própria vida, você não tira o fluxo de fluido vital que tem dentro de você. Você iria viver até 60 anos, tirou sua vida com 50, você ainda tem mais 10 anos de fluido vital. Então, lá, eles permanecem como mortos-vivos. Eles veem a carne, eles estão carregando o corpo de um zumbi. Eles veem uns bichos lá, mordendo ele, não sentem as dores carnais, mas sentem as dores emocionais. E eles vão vendo o corpo entrar em decomposição por conta do fluido vital, né? Não é, ele está na forma mais densa, né? Ele está muito ligado ainda ao corpo físico. O cordão de prata ainda está ligado, ele está ligado ao corpo dele, né? Durante esse tempo que permanece lá. E aqui ele fala das colônias, né? Portugal, Espanha, Brasil, que são as pessoas que falam praticamente o mesmo idioma, né?
Então, eles ficam nessas colônias, juntos, né? Você vai lá na América do Norte, lá em outro país, na Europa, tem o Vale dos Suicidas daquela turma. São planos espirituais, né? São faixas ali de conexão vibratória. Infelizes carentes do auxílio confortativo da prece, aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida, que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido, em procura do esquecimento, pelos despenhadeiros da morte. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar nas regiões é vida. Vida intensa, a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra o é em nações e raças. Bom, gente, vou terminar por aqui, porque senão vai ficar muito comprido. Não é nem um pedacinho do primeiro capítulo desse livro. Eu indico a todos vocês que têm curiosidade de entender como funciona a vida, a passagem, né, na verdade, de um espírito que suicidou-se. Né, ele passa por esse lugar que a gente está citando um pedacinho aqui, tem muita coisa aqui pesada pela frente, que eu confesso que quando li esse livro, em algumas partes eu tirava o olho do livro, para pensar um pouco, para respirar um pouco, de tão forte que é aqui esse vale. Então, assim, é um grande aprendizado, tanto a passagem pelo vale, como a recuperação, no momento certo, daquele espírito que é levado, quando ele está com a consciência preparada, né, porque esse processo aqui nesse vale, a gente se pergunta por que isso? Por que a exposição a esse horror aqui? Mas para se purificar, para o espírito se purificar, ele tem que passar por essas situações que nós mesmos nos colocamos, né? Através da dor, a dor ela purifica, né? Por isso que a gente passa alguns momentos de dores também aqui na Terra, de falta, de necessidade, porque nós precisamos nos purificar, né? Valorizar. Para valorizar precisa faltar. Infelizmente, estamos nesse estágio ainda. Então, no momento certo, que ele passa por essa purificação, esse momento de dor, ele é resgatado, não só ele como outros lá, e são levados para as colônias espirituais para serem preparados para terminar o que eles não acabaram. Mais 5, 6 anos, 1 ano às vezes, e aí você vê um bebê que nasce, pega um câncer e morre. Por que isso? Às vezes é terminando uma vida que ele não terminou lá. Faltava 2 anos, 3 anos, alguns meses, tem que terminar. Então, eu digo a vocês que é um livro que eu aprendi muito com esse livro aqui. E esse livro salvou a vida de muita gente que pensa em se suicidar. Quem coloca a cabecinha em suicidar, dê esse livro de presente que, primeiro capítulo, a pessoa desiste. Né? Porque é impossível. Só se você não tiver em sã consciência. Então é isso, daqui a gente vai, né, quem tiver alguma coisa para falar, para perguntar sobre o Vale dos Suicidas, a gente também conversa um pouquinho, mas daqui a gente dá prosseguimento aí com a instrução dos espíritos. Vou passar um pouquinho para você aí, para você dar umas palavrinhas aí. Bom, é pesado, né, esse primeiro capítulo do livro o Vale dos Suicidas. É bem pesado, a descrição. As palavras são um pouco difíceis, mas, assim, quando a gente tem interesse, a gente pega um dicionáriozinho, abre, vai ali traduzindo e tudo mais, e vai lendo, a leitura vai ficar um pouco demorada. Mas, assim, quando a gente quer aprender não tem tempo, né? A gente tá querendo extrair o conhecimento e não ler o livro em 2 dias. Mas pega um dicionáriozinho do lado, vai lendo, que dá certo. Muito certo, e eu recomendo muito esse livro. Bom, dando prosseguimento aqui, porque essa leitura do Painho aí finalizou o tema O Suicídio é Loucura, para a gente ter mais ou menos uma noção de como que é o Vale dos Suicidas, né? E nem foi o capítulo todo.
mas é importante a gente pelo menos ter uma noção mais ou menos, né? O Vale dos Leprosos aí, ele falou as coisas boas do Vale dos Leprosos, né? Fez a comparação entre o Vale dos Suicidas e o Vale dos Leprosos. E o Camilo, que é o autor desse livro, que foi o Suicida, né? Que hoje não é mais, porque já evoluiu e tudo mais, mas na época que ele foi o Suicida, ele estava fazendo essa comparação entre o Vale dos Suicidas e o Vale dos Leprosos. Ele falou as coisas boas que tinha nos Vales dos Leprosos. Mas é bom a gente fazer aquela observação que no Vale dos Leprosos só tinha aquelas pessoas que estavam com a carne apodrecendo. O sofrimento era grande, a dor era grande, extremamente grande, fora que você estava ali sendo expulso do convívio com a sua família. Você descobre que tem lepra, a sua família lhe tira de casa, com todo o sofrimento, mas tem que tirar, porque a lepra na época não tinha cura. Na época de Jesus e antes dele, não tinha cura. Né? Então ia para um lugar, ficar com desconhecidos e tudo mais. Então imagina você ir longe da família das pessoas que você gosta. Assim, de algumas pessoas a gente até ficaria feliz, né? Mas de outras, nem tanto. Nem tanto. Né? Então, nem tanto. Então, assim, ia ser muito difícil. É muito difícil. Fora que você está passando pela dor da pele, apodrecendo até você morrer. Né? Então, assim, Vale dos Leprosos era isso. E era um paraíso, comparando ao Vale dos Suicidas. Que aí ele faz toda essa comparação. Mas é importante ler esse livro. Bom, dando prosseguimento ao nosso estudo, vamos falar um pouco aqui sobre o tema Instrução dos Espíritos, né? O bem e o mal sofrer. E entrar em alguns outros também. Mas importante essa questão do o bem e o mal sofrer. Como assim? O bem sofrer e o mal sofrer? Tem como? Existe como o bem sofrer? Porque o sofrimento chega na minha vida me flagelando de dentro para fora, de fora para dentro, de todo jeito, né? Tem como sofrer bem? Como assim? Eu quero entender essa coisa. Bom, primeiramente, a gente precisa entender uma coisa, a questão do sofrimento. Porque aqui, ó, o nome desse espírito aqui, né, que traz essa comunicação, é o Lacordaire, né? E ele fala assim, ó, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral. Ou seja, não é todos os que sofrem que são bem-aventurados. Porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sabem sofrer bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, assim, poucos sofrem bem. Como assim poucos sofrem bem? Primeiro a gente precisa entender o sofrer. O sofrer que Lacordaire está querendo dizer aqui não é o sofrer no sentido de se perturbar com a dor. Porque quando a gente passa por dificuldades na nossa vida, não necessariamente a gente sofre com a perturbação. Porque quando a gente entende que a dor vem para nos ensinar, embora a gente sinta aquele abalo no nosso coração, mas a gente sabe que Deus ali tudo está proporcionando, primeiro, é de acordo com as nossas forças, e segundo, é por um aprendizado nosso. A gente passa por umas dificuldades, por uns abalos, mas não ao ponto de se perturbar e fazer loucuras, como, por exemplo, um suicídio. Não a esse ponto. Bem-aventurado aquele que sofre, e sofre bem. Como assim? Meus irmãos, para a gente sofrer bem, é necessário termos duas coisas muito importantes, que é o que Lacordaire fala aqui. Resignação e coragem. Coragem e resignação. Porque quando a gente se resigna, significa o quê? Está ali se submetendo à vontade de Deus, aceitando aquilo para a nossa vida e buscando ter paciência para passar por essa prova, a gente sofre com mais aproveitamento. Primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte, a questão do acaso. Porque a gente sabe que nada é por acaso. Mas se alguém chegasse para você agora, nesse momento, e dissesse assim, que está acontecendo isso, aquilo na vida dele, aí você diz, não, meu irmão, mas nada é por acaso. Aí ele chega para você e diz assim, por que nada é por acaso? E aí, você saberia explicar? Por que nada é por acaso? A gente sabe que nada é por acaso, mas por quê? Meus irmãos, eu busquei aqui uns estudos prévios e não existe acaso nem nas coisas simples da nossa vida.
O meu chefe de trabalho não é meu chefe de trabalho à toa. Os meus companheiros de trabalho não são meus companheiros de trabalho à toa. Porque a gente diz assim, nada é por acaso, e a gente observa a família, né? Aqueles membros da nossa família não é por à toa, não é à toa, né? Mas eu faço curso de enfermagem. Na minha sala tem 20 pessoas, 22 pessoas. As 22 pessoas que estão na minha sala não é à toa. Não significa que eu tenho interação de vidas passadas com todas. Nada a ver. Mas ali elas não estão à toa. Ou são espíritos para fazer com que eu me aproxime, ou para que eu ajude, eu seja ajudado, né? Eu nunca tive contato em vidas passadas, mas é por alguma coisa. É alguma coisa. Sabe por quê? É alguma coisa? Porque quando eu digo que, mesmo coisa pequena, aconteceu por acaso, eu estou dizendo que naquele momento Deus não esteve presente. Deus não esteve presente. Quando eu digo que eu trombei com fulano, nossa, pensa que coincidência, não foi coincidência. Não necessariamente tem algo muito grande naquele encontro, mas não foi coincidência. Porque quando eu digo que foi coincidência ou acaso, eu digo que Deus ali não estava presente. E Deus, para ser Deus, precisa ter no mínimo 4 coisas. Na minha concepção, 4 coisas. Ser amor, puramente amor, poder tudo, saber tudo e estar em todo lugar. Porque quando Deus não está em determinado lugar, ali fica suscetível a acontecer alguma injustiça. E ali começa a bagunça. Quando Deus não está em algum lugar, aquilo ali desmorona. Porque tudo só se sustenta pela vontade de Deus e pela presença dele, pelo amor dele, pela sua sabedoria. Quando ele deixa de estar presente em um lugar, aquilo ali bagunça, se desmorona. Porque Deus está na criação, tanto dentro quanto fora. Então, quando eu digo que algo aconteceu por acaso, eu estou negando a perfeição de Deus. Eu digo que Deus ali não estava presente. Então, não existe acaso. Tá bem, compreendi. Não existe acaso. Isso por que eu estou falando isso? Para a gente saber que o nosso sofrimento não é à toa. O que a gente sofre, o que a gente passa, não é à toa. Tá bem, Vitor, eu entendi. Mas por que sofrer? Não tem como eu aprender de outro jeito, não. Deus não é amor? E aí? Deus não é amor? Não tem como aprender sem sofrer? Meus irmãos, o sofrimento vem para nos ensinar. E é certo que o ensinamento não é só pela dor, né? Quando a gente vai educar os nossos filhos, a gente não só dá castigo a ele pela aprender as coisas. A gente conversa, não conversa? Pois é. Na nossa vida também tem a conversa de Deus. Onde é que está a conversa de Deus? Onde é que está o diálogo entre eu e Deus? Na consciência. A consciência está aqui não, hein? Está no coração. É na consciência. Na consciência que está as leis de Deus. Quando a gente faz algo de errado, a nossa consciência, ela aperta. Mais ou menos ela aperta. Poxa, eu fiz aquilo, não deveria ter feito. Mas quantas vezes a gente não dá ouvido à nossa consciência? Quando a gente não dá ouvidos à nossa consciência, é a mesma coisa de eu não estar dando ouvidos a uma lição que o meu pai ou minha mãe está dando. Aí vou eu lá e faço o erro de novo. Aí o que acontece? Meu pai ou minha mãe me põe no castiguinho. Pois é. Por isso que a maioria das pessoas nesse mundo sofrem. Porque, primeiro, a gente está aqui para poder ser testado e para passar por expiações. E segundo, a gente quase nunca dá ouvido à nossa consciência. A gente quase nunca dá ouvido à conversa, ao diálogo entre Deus e a gente. Entre eu, Vitor, e Deus, quase nunca eu dou ouvido. É quando eu não dou ouvido ao diálogo que Deus está estabelecendo comigo, eu não busco seguir a sua lição. Quando eu não busco seguir a sua lição e erro de novo, aí vem uma lição um pouco mais dura para fazer eu aprender. Meus irmãos, tem uma frase que diz assim: o que seria do diamante bruto
que acabou de sair do núcleo de um vulcão, querendo se transformar em joia delicada e preciosa, sem passar pela dor do cinzel da lapidação. O diamante que quer se tornar em joia preciosa tem que passar pela dor do cinzel da lapidação. Nós não, porque eu não sou pai. Ainda não sou pai, ou quem sabe futuramente. Mas os pais, ou qualquer um de nós, conseguimos compreender que uma criança blindada, uma criança que é super protegida, cresce um adulto mimado. E um adulto que não tem base sólida para passar pelos problemas da vida. Qualquer um consegue compreender isso, salvo algumas pessoas que realmente não, ainda estão em aprendizado. Mas qualquer um, na maioria das pessoas, na verdade, consegue compreender que para educar uma criança é necessário dizer alguns nãos nos momentos em que ela está querendo uma coisa e não pode. Quando ela é muito teimosa, é necessário dar um castigo, né? Quando ela está sendo muito sapeca, é necessário dar um castigo. E aí, de castigo em castigo, quando ela vai errando, ou quando ela erra alguma coisa nova, a gente vai lá, conversa, não é? Trava um diálogo, olha, não se pode fazer isso por causa disso e tudo mais, e começa a conversar, não é? Todo mundo sabe que educar não é só passar a mão na cabeça. Em tudo, passarmos a mão na cabeça é mimar. E eu não estou construindo bases sólidas no meu filho para que ele se torne um adulto que consiga passar pelos problemas da vida. Então, se nós, seres humanos, imperfeitos, conseguimos compreender isso na educação dos nossos filhos, por que na pedagogia de Deus seria diferente? Nós, meus irmãos, somos espíritos crianças. Espíritos que estão aprendendo a ler. Aprendendo o ABC da vida. Quantos de nós, quando observamos pessoas passando por sofrimentos, deixamos de amparar aquela pessoa ou amparamos aquela pessoa pela obrigação de seguir o evangelho em alguns momentos? Quantos de nós fomos? Qual momento? Me diga aí, um momento da sua vida que você conseguiu sentir a dor que o outro estava sentindo. Quase ninguém consegue sentir isso aqui. Por que eu falo isso com certeza? Porque essa é a condição da Terra. Abrigar espíritos que ainda estão aprendendo a sentir a dor do outro. Todos nós somos assim. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, cada um na sua variação. Mas todos nós estamos aprendendo a sentir a dor do outro. Aprendendo a se compadecer, a ter compaixão pelo sofrimento do outro. Todos nós somos espíritos crianças no campo do amor, no campo do evangelho. Todos nós. Então, se compreendemos que para educar a criança é necessário, às vezes, dar uns nãos, é necessário, às vezes, quando ela está sendo sapeca, colocar de castigo, conosco, espíritos, crianças, não é diferente. Passamos pelo sofrimento para aprender. Passamos pelo sofrimento por aprendizado. Aquele sofrimento que estamos passando quer nos ensinar algo. Tem uma frase budista que diz assim: quando a vida te bate, observe, esse é o momento de abrir os olhos. Porque ela quer te ensinar algo. Ela quer te ensinar algo. No momento em que você aprender, ela deixa de se bater. No momento que você aprender, você sai do castigo. Porque o castigo, o sofrimento só tem a obrigação, o dever de lhe ensinar. Você está sofrendo? Está passando por dificuldades? Observa, busca aprender o que é aquela dificuldade que ele passar. Quando você aprender, você sai dela. Porque ela só tem por dever lhe ensinar. Se Deus deixasse o sofrimento permanecer depois que você aprendeu a lição, aí Deus está sendo torturador. Então, você está passando por dificuldades na sua vida? Está passando por problemas na sua vida, por flagelos? Atenção, vigiar. E aí, quando você aprender, a dor passa. O sofrimento, o problema passa. Né? Então, é importante a gente observar isso, para que a gente saiba o seguinte. Tem uma coisa aqui que o Espírito Lacordaire, ele vai falar o seguinte, né? Se depois, ele fala assim, ó, o militar não é enviado ao campo de batalha. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção.
Então fica sempre naquela patente. Se não vai para a guerra, fica sempre naquela patente. Se não faz algo em prol da sociedade, fica sempre naquela patente ali. Não vai para promoções, não ganha medalhas. Então o espírito lá acordar, ele fala assim, o mentor, fala assim: sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Então o que ele está querendo dizer aqui? Não que a gente tem que estar buscando flagelo. Não é isso. Flagelo voluntário, tem até um tema que fala sobre isso. Não é buscar flagelo voluntário. É buscar estar em movimento para poder aprender com aquele sofrimento, para poder desenvolver lições e buscar a condecoração espiritual. E quando a gente aprende, meus irmãos, quando a gente aprende uma lição, a gente juntou mais um diamantezinho na sacolinha, na riqueza espiritual. E aquele diamantezinho ali vai nos constituir felicidade. Então, quantos diamantes estamos juntando para quando chegarmos no plano espiritual, a gente apresentar? Quantos diamantes você... Se faça responda a você mesmo agora. Quais foram os diamantes que nessa vida você aprendeu, você desenvolveu, você lapidou? Né? Fora eu, acredito, que eu tenho 21 anos, ainda tem muito que percorrer, mas muitos de vocês aqui já são pessoas assim, um pouco mais vividas, né? Seus 35, 40 anos. Qual foi o diamantezinho que nessa vida você diz, não, esse eu acho que eu dei pelo menos uma batidinha, uma lapidadazinha? Qual foi? Né? E isso constitui para a gente felicidade. Né? Os sofrimentos suportados, as dificuldades superadas, né? As humilhações, às vezes, suportadas por algumas coisas. Né? Saber que a gente passou por tudo isso aí, com resignação ou com fé, nos constitui felicidade. Porque nos traz força, fortalecimento. Né? E por último, eu queria ler uma frase que esse espírito lá acordar, ele fecha a sua comunicação dizendo o seguinte: bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão o cêntuplo a alegria que lhe falta na terra, e depois do trabalho que virá o repouso. Né? Então, bem-aventurados os aflitos não são todos aqueles que sofrem, mas todos aqueles que sabem sofrer. Como é que eu sei sofrer? Como é que eu faço para sofrer bem? Resignação e fé. Paciência na vontade de Deus. Resignação, meus irmãos, não é a submissão mórbida, em que eu aceito aquela dificuldade parado no mesmo lugar, mas uma aceitação dinâmica, em que eu tento sair da situação. Mesmo que eu não consiga, eu fico sempre tentando. E aí Deus, uma hora ou outra, ele vai me tirar daquela situação. Eu fico sempre tentando sair, porque nunca se sabe quando é que vai chegar o fim da prova. Suponhamos que você está passando por uma dificuldade, por exemplo, da pobreza. E você tenta sair, estuda e faz isso ou aquilo, tenta sair, mas não consegue. Aí vamos supor que você relaxe. Não quero sair mais da pobreza, já tentei de várias formas, não quero sair. Né? Aí vamos supor que chegou o tempo de que você não precisa ficar mais na pobreza. E você permanece mais tempo ainda na pobreza, passou-se o tempo de você permanecer ali. Você já poderia buscar um trabalho, buscar algo diferente, iria conseguir, né? Mas você se acomodou na pobreza, mesmo com o tempo passado, mesmo com o tempo da expiação finalizada, né? Mas você se acomodou ali e fica ali. Agora você já não está mais cumprindo a expiação. Está na morbidade, está no acomodismo, como é que se diz? Você está acomodado, né? Está acomodado. E agora o flagelo que lhe envolve não é mais por expiação, é por voluntário. É voluntário. É voluntariado. Né? Então, por isso a necessidade de resignação dinâmica, em que a gente busca sair da situação, mesmo que a gente não consiga, a gente está sempre buscando. Porque quando chegar o momento de finalizar aquela situação, aquela expiação, aquela prova, aquele sofrimento, quando chegar no momento de finalizar, que eu tentar sair, aí dessa vez eu consigo. Então, é resignação dinâmica e não mórbida, mas sempre com fé e com paciência, de que nada é por acaso, que a gente já estudou aqui agora, nesse momento, por que nada é por acaso. Nada é por acaso. E se o sofrimento que está me envolvendo, Deus está permitindo, é porque Ele quer me ensinar algo. Vigilância.
Vigilância. E observar o aprendizado. Aí a gente vai lapidar mais um diamantezinho que quando a gente voltar à vida, que é no plano espiritual, porque essa vida aqui é, observando a questão de tempo de duração, essa vida é uma ilusão, porque vai se acabar. Quando a gente voltar à vida, aí sim seremos felizes. Aí sim seremos felizes de acordo com as provas que suportamos, bem suportadas. Né? Então é isso. Se algum de vocês quiserem estar falando alguma coisa, podem estar falando, tá, Painho? Tem a Luana aí também, né, que levantou a mão, Luana, pode estar falando. Oi, Oi, gente. gente. Bom, o que eu posso entender diante de tudo isso que me foi explicado? É que no momento em que passamos a sorrir diante do sofrimento, passamos a compreender que o sofrimento ele é transitório. Aluna, mas como é que eu posso sorrir diante de um sofrimento ou diante de uma perda? É simples. É só você lembrar do que Jesus Cristo nos ensina, que na hora da tempestade, você não deve pensar no raio que vai cair ou na chuva que vai desabar, mas você deve pensar que aquele raio e aquela chuva, eles têm um propósito de estar ali. Então, muitas vezes, o barco, a casa ou qualquer outra coisa na qual você esteja apoiado, ele vai balançar. E se ele balançar, é o momento de você procurar ter o autoconhecimento que você já tem, porque você é dotado disso, é procurar você ter a paciência que também tem dentro de você, mas muitas vezes as pessoas elas nem percebem ou nem sabem que ela tem isso, porque o equívoco do ser humano não é exercer as virtudes, mas é sempre exaltar os defeitos, é sempre cultivar os piores pensamentos ou as piores atitudes em situações como essa. Em vez de você exercitar a paciência, em vez de você exercitar a resignação, você exercita o oposto, você exercita a impaciência e a reclamação. Quando você reclama, o nome já diz, reclama. Você está reclamando algo. Você está reclamando algo do universo. E o que ele vai fazer? Ele vai te dar. Se você está reclamando que a tua vida está ruim, que a tua mulher está ruim, que o teu marido está ruim, ele não vai te dar um marido bom, ele não vai te dar uma mulher boa. O teu marido e a tua mulher vão ficar piores do que já estão, para que você possa compreender e entender que não é da maneira que você quer, não é da maneira que você deseja, mas é da maneira que você deve e que você vai compreender. Porque a partir do momento que você começa a entender de fato o que é o sofrimento e os níveis desse sofrimento e o desfecho desse sofrimento, você compreende que este mundo ele não é nada mais e nada menos do que um parque de diversões. Uma hora ou outra, você vai sair desse parque de diversões, você vai embora. Então, é nesse momento que a gente precisa, acima de tudo, agradecer, agradecer pelo sofrimento, pedir que esse sofrimento não seja retirado dos nossos ombros, porque quando pedimos a exclusão desta prova ou deste sofrimento, ou até mesmo da pessoa que nos provoca esse sofrimento, estamos tentando aliviar um peso que vai servir não só de ponte, mas que vai servir de um diamante lá na frente. Porque quando estivermos na fila da prestação de contas, a espiritualidade ela vai olhar para você e vai dizer: bom, eu te dei oportunidade, eu te dei momentos, eu te dei pessoas, eu te dei provas e você não conseguiu realizar, você não conseguiu fazer, e agora você vai ter que voltar novamente, só que você vai voltar em uma condição um pouquinho mais difícil para que você possa entender e compreender que aquela prova não era para você ter fugido, era para você ter ficado ali e ter pedido todo o auxílio. E o que a gente vê hoje, nessa geração?
pessoas, elas não querem a prova, elas querem o milagre, elas querem a mágica, e não existe mágica, não existe milagre. O milagre que as pessoas chamam não é nada mais e nada menos do que um bom êxito, do que a tarefa feliz. A mágica que as pessoas chamam não é Deus estalar os dedos e dizer, pronto, já resolvi teu problema. Não, é a ajuda de que o céu te ajudará. Se você chega no limiar das tuas forças e no teu limite, é só você sentar com Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso do teu auxílio, eu já fiz tudo o que eu tenho que fazer, eu preciso de um sinal, se for do meu merecimento, é claro, e se for o momento, porque a prova está me cansando, mas eu peço, Senhor, que essa prova não seja retirada, mas que os meus ombros sejam fortalecidos para que eu possa suportar, não de maneira negativa, mas de maneira positiva. Um exemplo disso foi Jesus Cristo, quando ele estava próximo ao Calvário, esbofetearam ele, cuspiram nele, né, bateram nele, fizeram tudo com ele. Mas ele reclamou? Não, ele não reclamou. Ele não reclamou porque ele sabia que o sofrimento dele tinha um propósito, tinha um objetivo. E muitas vezes o teu sofrimento, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Se hoje você está vendo uma pessoa que você ama doente, prostrada numa cama, prestes a morrer, não chore por essa pessoa. Não peça a Deus que esse fardo seja eliminado da vida desse espírito, porque muitas vezes esse espírito, ele precisa passar por aquilo, ele precisa entender que se ele não passar por aquilo, ele vai ficar atrasado no plano espiritual. Você pode sentar com Deus, pedir para que Deus te dê força, pedir para que Deus te dê discernimento, pedir para que Deus te dê sabedoria. Um exemplo disso é Salomão. Deus chegou para Salomão e disse assim, Salomão, eu vou te dar uma nação e tu vai governar essa nação. Salomão olhou para Deus e disse assim, Senhor, mas eu não sei como governar. Eu sou muito novo, eu sou muito jovem, eu não tenho experiência de vida, eu não sei governar, eu não sei como proceder. O que Deus fez? Se revelou em sonho para Salomão e disse para ele, de tudo o que tu quiseres, pede, que eu vou te dar. E Salomão disse, eu quero um coração justo, eu quero um coração sábio, para que eu possa proceder diante de todas as adversidades que me vierem, diante de todas as provas que me vierem, e diante de toda a nação que o Senhor me pediu para comandar, principalmente essa. E Deus deu um coração sábio para Salomão. Mas como é que ele deu? Ele chegou lá e estalou os dedos? Não. Ele colocou provas na vida de Salomão. Ele colocou decisões na vida de Salomão para que ele pudesse pensar, para que ele pudesse exercer o espírito de agilidade dele, de estratégia. Se nós somos guerreiros neste campo físico, a gente não tem que ter a melhor arma ou a melhor roupagem. A gente tem que ter estratégia, porque a qualquer momento alguém vai bater na nossa porta, a qualquer momento um irmão desesperado, pedindo socorro, pedindo ajuda, vai chegar até a gente. E é nesse momento que a gente vai ter que ter as estratégias, vai ter que ter todo o arcabouço, não só teórico, mas espiritual, de como é que a gente vai cuidar desse irmão e de como é que a gente vai se ajudar nessa situação. Então, o que eu vejo, por exemplo, hoje em dia, isso tem até um estudo científico da psicologia, que esse estudo ele fala os malefícios de uma pessoa que reclama, os malefícios de quem passa a vida inteira reclamando, maldizendo e pensando coisas negativas. Porque se o pensamento
e a linguagem do espírito é pelo pensamento, a gente entende que qualquer pensamento físico que passa por eles também nos afeta e afeta também os espíritos. É claro que o espírito superior, já entendendo e compreendendo dessas limitações, ele não vai, digamos assim, ele não vai se afetar, mas ele vai, né, se afastar um pouquinho para que você possa entender que até o teu pensamento na questão do sofrimento ele contribui bastante. E existem pessoas neste mundo que blasfemam contra Deus, que culpam a Deus, que dizem: o meu sofrimento não é por minha causa, é por causa de Deus, eu não fiz nada. Isso é tão perigoso, isso é tão equivocado da nossa parte, porque a gente não sabe o que a gente fez. E a gente não sabe nem se o nada que a gente fez está grave diante dos olhos do Espírito. Então a gente precisa compreender, a gente precisa ter humildade, trabalhar nossa reforma íntima, urgente, enquanto ainda dá tempo para trabalhar as nossas mazelas, sabe? É se colocar na frente do espelho e dizer assim: qual é o meu defeito? Qual é o defeito que eu tenho para trabalhar? Coloca no papel todas as tuas qualidades que tu acha que tu tem e coloca no papel todos os defeitos que tu considera. E vai trabalhando esses defeitos, vai trabalhando as tuas adversidades. Vai chegar uma hora em que você já vai estar tão, tão, tão preparado, você já vai estar tão fortalecido e compreensivo, não só de você mesmo, mas de tudo aquilo que te cerca, que qualquer adversidade que aparecer, você não vai encarar com negatividade. Você vai encarar com alegria. Você vai encarar com amor. Então, é nesse momento que a gente precisa entender qual é a minha responsabilidade diante da minha reclamação, diante da minha demanda. Eu quero uma vida boa, eu quero um carro bom, eu quero uma família reunida, mas qual é a minha responsabilidade para isso? Será que eu estou trabalhando nisso? Quanto tempo eu estou gastando em coisas que não agregam o meu espírito? Quanto tempo eu estou investindo em situações ou pessoas que não vão me agregar em nada? Porque uma hora ou outra você para e reflete: isso aqui não está me agradando. E é nesse momento que eu preciso sair, né? Eu preciso ter uma estratégia, porque o nosso tempo nesse mundo físico ele é muito curto, ele é muito curtinho. Hoje nós estamos aqui conversando, amanhã podemos estar na eternidade. Então, até mesmo na hora de morrer ou na hora da morte, a gente tem que se preparar. A gente tem que morrer, entre aspas, para que a gente possa renascer e compreender que o outro lado ele é muito mais significativo e muito mais importante do que esse aqui. Nós vivemos em um plano físico? Vivemos. Nós sofremos todos os dias? Sofremos. Nós estamos em busca de ser pessoas melhores? Estamos. Mas a gente não pode e nem deve cair no equívoco de reclamar, de maldizer, de procurar colocar Deus, entre aspas, nas situações negativas, sendo que Deus ele não tem nada a ver com isso. O que você faz ou deixa de fazer não diz respeito a Deus, diz respeito a você mesmo. Então começa a trabalhar o teu livre-arbítrio, começa a sair da posição de vítima, porque vítima não existe. Existe responsabilidade. Então seja responsável por você mesmo a partir de hoje. Seja responsável pelo que você faz e pelo que você vai fazer. Porque no final das contas, é só você que vai responder pelos teus atos. Ninguém vai responder. Para de ficar na posição de coitado, de ficar se lamentando, de ficar todo o tempo, ai, pobre de mim.
se você não agir, se você não se espertar, a vida vai passar e você vai perder as oportunidades que a vida vai te colocar na frente para que você evolua. E no final das contas você vai começar todo um processo. E aí é muito desagradável você ter que recomeçar a lição de novo. E é isso. Ô, minha gente, muito bom aí. O tema foi muito bom hoje, né? Eu acho que a gente conseguiu pegar todo a orientação dos espíritos, né? Para finalizar o capítulo 5. Pegou um pouquinho de cada coisa aqui, cada um falou um pouquinho, e eu acho que conectou aqui o tema todo, né? Tem uma parte aqui, que eu vou falar aqui para finalizar, que está aqui no capítulo 5, né? Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando os espíritos falam, humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra, do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Então, é importante. Nós só vamos conseguir ver realmente como funciona o amor de Deus em sua plenitude quando a gente parar de olhar com nossos olhos terrenos o que é bem e o que é mal. Quem disse que doer é mal? Quem disse? É mal para o nosso olho, para a nossa visão que não quer sentir dor, né? Que não quer suar para ter alguma coisa, né? Que não quer perder, a gente só quer ganhar. Então, tudo que é bem e que é mal é uma ilusão nossa, do nosso olhar da Terra. Para Deus, não tem bem, não tem mal, não existe mal e bem para Deus. Não existe. Ah, o Hitler matou lá milhões, processo evolutivo. Você acha que Deus ficou triste? Não muda nada. O processo segue. Entendeu? Aqueles que estavam ali tinham que passar pelo processo. O Hitler podia ou não. Né? O livre-arbítrio é respeitado, mesmo que, como o Vitor falou, nada é por acaso, nem nas reações do livre-arbítrio. Né? E Deus, incrivelmente, né? Claro que quem somos nós para entender a lei de Deus, né? E às vezes eu fico olhando alguns pensamentos dos ateus, né? Eu não consigo entender. Para entender, como é que a gente vai entender? Dentro da nossa cabecinha, no nosso processo evolutivo, que não sabe de nada, uma lei tão absoluta que rege todo o universo, é para a gente entender isso? Não é para a gente entender. Agora, incrivelmente, a gente consegue perceber que Deus age pelos nossos semelhantes. A lei dele, toda a lei para nós, chega através de nossos semelhantes. Tudo que acontece na sua vida ou na minha, vem através de alguém. Deus não te dá nada diretamente. Né? Vai pelo governador planetário, que é Jesus Cristo, que passa para as outras entidades, que vai passando, chega até você. Uma pessoa que bate na tua porta, eita, meu Deus, as portas se abriram para mim. É Deus. É Deus, através do teu vizinho, do teu patrão. Né? Aquele que te machuca, é Deus também. É Deus também. Por quê? Porque é a lei. Quando a gente fala que é Deus, que Deus está em todo lugar, está em todo lugar, representado na sua lei também. A dor, Deus está na dor. Que a gente acha, será que Deus não está aqui? Está na dor, está na humilhação. Será que Deus não estava naquele momento ali do Hitler? Será que Deus não estava ali? Será que Deus saiu, cochilou? Não. Deus está ali também. Deus está em todo lugar. O que é bom, o que é ruim, não estamos dizendo aqui que um massacre, tirar a vida de uma pessoa, não é mal. Do nosso ponto de vista, é sim mal. A gente tem que considerar como um mal, mas não para Deus. Para Deus é um desvio. É um desvio. É um tropeço do espírito. Tropeçou, não era esse o caminho. Vai atrasar a sua evolução, não vai parar, mas vai atrasar. Vai passar por caminhos aí difíceis para ele. A nossa visão, horríveis, horrendos. Então, incrivelmente, eu estava conversando isso lá no grupo, hoje, sobre isso,
sobre ajudar a pessoa, né? Você pode chegar para uma pessoa, meu Deus, eu queria tanto ter dinheiro para tirar alguém dali. Será que tu está fazendo um bem para aquela pessoa? Né? Encher aquela pessoa de bem material, será que é um bem? À nossa volta, a gente vê sempre pessoas que têm, mas não querem fazer. Outras que não têm, mas querem fazer. Pode observar. É porque nem tudo, a gente não tem autorização para intervir. Você acha que eu posso tirar qualquer pessoa daquela vida? Se aquela dor for o melhor para aquela pessoa, se aquele sofrimento, se aquela vida humilde for o melhor para ela agora. Então, muitas vezes, gente, já que nós somos instrumentos de Deus, dê o que você pode dar, porque é aquilo milimetricamente que aquela pessoa pode receber, mais nada, nada mais e nada menos. Se não for por você, vai ser por outra pessoa, ela não vai deixar de receber. Mas no momento que ela te procurar, o que você puder dar é o que ela tem que receber. A pessoa vem te procurar com fome, com necessidade material. Você só pode dar um conselho para aquela pessoa, é só um conselho que ela pode receber naquele momento. No momento que ela precisar, no momento que Deus achar que aquela pessoa ali precisa receber bens materiais, alimento, caso ela vai receber. Não é por você, não é porque você deixou de fazer. Então, é muito bonito a gente pensar sobre isso, né? Todo mundo está sendo ajudado. E na nossa mente humana, muitas vezes, acha, meu Deus, quem vai ajudar aquela pobre coitada? Como se tivesse a deriva. Mas não, ninguém está à deriva. Você é instrumento de Deus ou não naquele momento, né? E até se você não puder ajudar, está sendo instrumento de Deus. Então, é muito importante, gente, e a gente olhar para a dor diferente. Quando vem a chuva, quando vem a tempestade, muitos olham para a tempestade e reclamam. Outros começam a imaginar que aquela chuva vai regar as sementes, que vai brotar. É isso, a dor é assim. Tem gente que fica olhando para a chuva e reclamando. Tem gente que vê a chuva como uma oportunidade de recomeço. A doença, a dor, o problema é a chuva que chega na sua vida. Ele é bom para todo mundo? Não. Porque aqui tem o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é aquele que vê o problema como aquela chuva e apressadamente ele vai cuidar da semente. Ele vai entender aquele problema. Né? O mal sofrer é aquele que reclama da chuva e esquece de organizar as sementes. A chuva serviu para pouca coisa para ele. Então, temos que olhar para isso. Em vez de olhar o problema, que sol quente. Pois é, esse sol, ele queima os pensamentos impuros. Depende, é o ponto de vista, gente. Depende para onde você olha. A dor é ruim? A doença é ruim? Depende do ponto de vista. Se aquilo ali está curando uma imperfeição do teu espírito, é ótimo, a dor é bom. Ninguém vai ficar rindo com a dor. Não dá, não temos nível para isso. Mas basta entendermos. Quando a gente entende, a gente sofre, a gente passa para o lado do bem sofrer. Né? É aquele que sofre com entendimento, com conhecimento, sem reclamar, agradece a Deus, embora chore, né? Embora peça auxílio aos irmãos, fica um pouco aflito, mas jamais reclama. Entenda que aquilo ali está sendo uma chuva, que está regando alguma sementinha que está dentro de você que vai brotar. É para isso que serve a dor. Então, para finalizar aqui, gente, fazer uma oraçãozinha, passamos uns 10 minutinhos, mas está tudo bem, o tema foi bom. Encerramos aí o capítulo 5, muito importante, né? A gente reúne tudo aí, tanto a leitura do Memórias de um Suicida, que eu recomendo a vocês o livro, vou mostrar aqui o livro para vocês, dá para ver aí. Memória é grossinho, mas vale a pena. Viu? Foi, para mim, até agora, um dos melhores livros que eu já li, de conhecimento sobre essa questão, suicida. Né? Suicídio e os processos que passam suicida. Então, é importante para a gente entender também um pouco da dor que regenera, né? Dessa dor que cura, do amor de Deus através desse processo. Né? Dor, recuperação, ensinamento, isso tudo é amor. Tudo é amor. O amor de Deus está na dor também. Então, tudo isso junto aqui, para a gente entender um pouquinho, né? A gente que trabalha com auxílio fraterno, é tanta gente sem entender a dor.
tanta gente inteligente que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, né? Mas a gente explica, conversa, mas as pessoas ainda se acham totalmente injustiçadas, mesmo acreditando na reencarnação. Muita gente revoltada, eu não pedi para passar por isso, não pedi. Então, fica nessa... Deus está ajudando, porque coloca no meio de nós ali, a gente orienta, coloca. Não sei se alguns de aqui conhecem, o Renato, que trabalha, que participa com a gente lá, estou citando o nome dele aqui, ou ele não está aqui, né? E também parece que ele já até saiu do grupo. Ele foi colocado ali, eu tenho certeza que é o auxílio divino ali, escutou coisas boas, um cara muito inteligente, conhece o espiritismo, conhece a reencarnação, mas nada que você fale chega nele. As reclamações dele são diárias e são as mesmas, contestando Deus, filosofando contra Deus, quer dizer, no princípio eu não pedi para ser criado, usando a inteligência contra ele mesmo, né? Então, assim, vive num sofrimento constante, teve que sair do grupo porque estava perturbando o sossego de todo mundo. Então, assim, é só um caso, né? Mas são vários, né? Vários de incompreensão da dor. Né? Acha que Deus é injusto, porque eu estou sofrendo, eu não mereço sofrer, né? Então, eu peço a todos que estão aqui, e que as pessoas que vocês têm contato no dia a dia, incitem essas pessoas a estudarem a reencarnação, seja qual religião for. Né? Sem a reencarnação não dá para entender a dor. Né? Não dá, e quem não entende, com certeza vive uma vida bastante difícil. Tem pessoas que não estão no momento de entender, né? Temos que respeitar, mas se algum de vocês tiverem a oportunidade de encontrar com alguém sedento de sabedoria, de conhecimento, coloquem esse conhecimento para essa pessoa, que é muito mais do que você encher essa pessoa de bens materiais. É algo que é uma vida. Você está salvando uma vida. Então é isso, gente. Vamos para a prece final. Agradecer aqui a presença de todos vocês, né, no estudo de hoje. O próximo a gente vai para o capítulo 6, se Deus permitir, se Deus quiser. E é isso. Vamos fechar os olhos aí um pouquinho, concentrar no nosso querido Mestre, Jesus, imaginar uma grande luz que nos ilumina hoje, nos auxilia nesse trabalho em equipe que estamos fazendo aqui, alguns comentando, outros escutando, vibrando boas energias, mas todos nós em prol do mesmo trabalho. A espiritualidade amiga que está presente, tanto a nos inspirar, todos nós, como para aprender também. Espíritos amigos, assim como nós, na batalha da vida, do aprendizado, são trazidos aqui para escutar um pouco do Evangelho, para aprender um pouco do Evangelho, para entender sobre a dor. O que a gente não consegue enxergar pode ser uma grande falange de irmãos que estão aqui presentes nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, e agradecemos todos nós aqui a oportunidade de passar isso adiante, agradecer a Jesus, principalmente Jesus Cristo, que através do seu Evangelho, através do seu auxílio, nos doa um pouquinho da sua luz. Vamos rogar ao Mestre que ilumine nossa consciência, para que a gente possa trazer o conhecimento de hoje para o campo prático do dia a dia, da vida. Não é fácil praticar o Evangelho, não é fácil, é muito difícil praticar o Evangelho. Vamos errar bastante na nossa rotina, mas que tenhamos sempre na cabeceira um livrinho do Evangelho, para que a gente volte, reflita, leia, peça perdão, tente outra vez. Estamos sendo auxiliados a todo momento por essa mão divina do nosso Mestre, do nosso querido Mestre Jesus. Que Ele e sua luz estejam no lar de todos vocês hoje, que Deus abençoe a todos nós e que assim seja.